Precioso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele a quem nós servimos e amamos, aquele que nos trouxe esta manhã para estarmos na sua casa, e certamente o Senhor tem o alimento para nossas vidas, o sustento para nossa alma. Nós nos entregamos completamente em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha e abençoe cada coração, Pai. Unge a palavra, inspira-me, ó Deus, para que com facilidade possamos expressar aquilo que o Senhor tem a dizer para nós nesta manhã. Abençoe a todos os irmãos que através da internet participam, também aqueles que haverão de ouvir esta gravação. Nós rogamos Tuas bênçãos, Pai, porque o nosso único objetivo é poder, ó Deus, ajudar as pessoas a chegar mais perto de Ti. E que o Senhor seja conosco para isso. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. As crianças podem descer para a escolinha delas. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, 11, versículo 1 ao 3. Sempre a gente diz, o pastor Febroni sempre tem lembrado o valor da escola, né? E somente aqueles que têm esse bom costume de vir na escola sabem o benefício que isso traz para a nossa alma, né? Porque Paulo disse que devemos estar aptos a responder acerca da nossa fé. E é na escola que nós aprendemos sobre a nossa fé, sobre a segurança em Cristo. Isso enraiza a nossa vida, né? E nos dá condição de enfrentar os solavancos da vida com mais segurança, com certeza, porque é tão difícil você seguir alguém que está inseguro. Se você leva alguém para te conduzir numa viagem, você não conhece aquele caminho, de repente você começa a ver que aquele que era para estar te guiando está um tanto perdido, não sabe para que lado tomar a direção. Então isso te deixa bastante nervoso e muito mais espiritualmente, né? Por isso, você como um pai de família, você é o pastor da sua casa, do seu pequeno rebanho, que Deus confiou em tuas mãos. É necessário você estar seguro dos passos que você está dando, mas para você dar, você primeiro tem que ter. Então é para isso que nós viemos à casa de Deus, para nos alimentar e para nos aprofundar em Deus. Segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Diz assim o apóstolo Paulo: tomara que suportasses, em outra tradução diz, oxalá que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha o verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos orar. Precioso Deus, teu profeta nos disse que todo verdadeiro pastor luta para seguir os exemplos de Paulo, porque foi um homem que viveu
uma vida completamente rendida ao Senhor e expressou o zelo e o amor que ele tinha pela tua obra, pelo teu povo. E nessa escritura que acabamos de ler, ele está chamando a igreja para que compreenda o zelo que ele tinha pela igreja de então, não somente da igreja de então, dos dias de Paulo, mas ele sabia que a mensagem dele era uma mensagem que atingiria até o último eleito, e ele tinha um zelo profundo, e ele disse: mas eu temo, em outras palavras, eu me preocupo, que vocês venham se apartar da simplicidade, e como Eva foi enganado, vocês também venham cair. Mas, Senhor Deus, nós sabemos que haverá um povo que chegará ao final do caminho, por isso, ó Deus, estamos lutando e crendo que somos um dos tais. E nos mantenha, ó Deus, no equilíbrio da Tua palavra e no centro do caminho. Nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus e rogamos que o Senhor inspire agora a palavra para abençoar, firmar e estabelecer nossos passos. Em nome de Jesus lhe rogamos. Amém. Podeis assentar, igreja. Deus abençoe a todos os visitantes também, que nos visitam. Sempre é um prazer ter visitantes, né? Para juntamente adorar a Deus, para juntamente nos alimentar, né? Ao redor desta mesa tão farta que é a palavra de Deus. Eu estava lendo essa semana, quando Jesus multiplicou os pães, e 5.000 homens comeram, ao ponto que sobrou 12 cestos de pedaço. Diz a Bíblia que Jesus fugiu, se escondeu, porque ele sabia que o povo iria vir para o coroar como rei. O povo queria um rei que desse comida para eles sem precisar eles trabalhar. E Jesus escapou. Mas no outro dia eles encontraram Jesus e vieram se aproximando dele. E Jesus disse: eu sei que vocês me buscam pelo pão que vocês comeram. Aí ele disse: mas eu sou o pão que desceu do céu. E aquele que come e se alimenta desse pão nunca mais terá fome. Então Jesus estava dizendo, em outras palavras, esse pão que vocês comeram ontem já desvaneceu. Mas o verdadeiro pão que eu quero vos dar é o pão da vida. E é esse pão que nós viemos nesta manhã nos alimentar, né? Esse pão que sustenta a nossa fé. O tema desta manhã, o título dele é: A grandeza de Deus é visto na simplicidade. E eu quero ler alguns parágrafos da mensagem, que faz parte dos selos, né? A revelação dos 7 selos, e no primeiro livro você vai encontrar Deus ocultando-se em simplicidade. E eu quero, com vocês, bem devagar, podermos nos alimentar desse alimento tão puro, tão maravilhoso que Deus enviou através do seu profeta, desse conselho de Deus, desta preocupação de Deus que se expressou através do profeta, assim como nos dias de Paulo se expressou através de Paulo, para que o povo compreendesse que Deus estava na simplicidade. Deus também, nesses últimos dias, vem através do seu mensageiro e nos mostra com uma clareza tão grande que, se nós falharmos em ver Deus na simplicidade, ele chega a dizer o seguinte: nós seremos eternamente separados de Deus. Então, Deus está na simplicidade. E eu estava meditando e anotei algumas frases que me veio ao coração, falando da simplicidade de Deus, que a maior grandeza de Deus, ela não é medida por suas obras. A grandeza do homem se mede pelas obras que ele faz.
a grandeza dos seus projetos, das suas conquistas. Então se mede, diz, esse foi um grande homem. Mas a grandeza de Deus, ela está em tornar-se tão pequeno que o mais pequeno dos homens pode tocá-lo. Então a grandeza de Deus está não nas suas grandes obras. Suas grandes obras não o faz grande, porque ele já é grande. Mas a grandeza dele está em ele se tornar pequeno, que o mais pequeno dos homens pode chegar, tocar nele, compreender a ele, falar com ele, ter companheirismo com ele, né? A maior sabedoria de Deus, irmãos, ela está no seguinte, em que o mais simples pode compreendê-lo. O Brana disse que um homem muito intelectual disse, irmão Brana, ele assistiu um culto fúnebre que o profeta pregou, e naquele culto fúnebre o irmão Brana falou sobre as folhas que caem, sobre a flor, que cada coisa ela cumpre o seu propósito, depois ela volta a uma ressurreição. E aquele homem muito culto, depois que terminou aquele culto, disse, irmão Brana, eu gosto dos seus sermões. Eu gosto de ouvir as suas palavras. Aí o irmão Brana diz, bem, mas eu sou um homem letrado e tenho dificuldade, não sou um grande homem, não tenho boas palavras. E aí, então, aquele homem diz, por esta razão é que eu gosto de suas mensagens. Aí o homem disse, eu fui assistir fulano de tal, citou o nome de um grande homem daquele dia. Ele disse, e eu quero lhe dizer uma coisa, irmão Brana, nos primeiros 15 minutos eu já estava cochilando, mas eu nunca cochilei em um dos seus sermões. E ele disse, aquele homem falava tão bonito e palavras tão polidas que eu tinha dificuldade de compreender. Mas eu não tenho dificuldade em compreender o Senhor. Então, olha, irmão, a maior sabedoria de Deus está em que o mais simples dos homens pode compreendê-lo. Graças a Deus por isso, né? A maior grandeza de Deus está em que ele se fez algo, em que ele faz algo, né? Da maneira mais simples. Eu sempre tenho observado isso. Que Deus faz algo da maneira mais simples e ainda assim aquilo que ele faz da maneira mais simples, não há outra forma de fazer melhor aquilo. Aí você diz, mas como? Aí está um grande mistério da grandeza de Deus. Se você vai no mercado e você tem ali em uma loja e você vai comprar algo, ele diz, bem, essa mercadoria aqui ela é mais simples. Se é mais simples é porque tem algo melhor. Mas eu vejo que a grandeza de Deus é que ele faz algo da forma mais simples, e mesmo ele fazendo aquilo da maneira mais simples, não existe uma forma de fazer algo melhor do que aquilo. Ou será que existe? Não existe, porque se Deus fizesse algo e tivesse maneira de melhorar aquilo, Deus não seria perfeito. Agora você pergunta, você consegue compreender isso? Eu não consigo. É um mistério da grandeza de Deus. Ele fazer algo da maneira mais simples e mesmo assim não haver como fazer algo melhor do que aquilo. Graças a Deus, né, por esse Deus simples e grande, que se tornou, que é o meu Deus, o meu Senhor, o teu Deus, e que tem te conduzido, né, por esse caminho simples, mas o caminho da vida eterna. Então veja, irmãos, que Deus, ele se oculta, disse o profeta. Quem leu a mensagem, tem lido, você sabe do que estou falando. Deus se oculta em algo tão simples que faz com que o mais sábio não o veja. Parágrafo 113. Eu quero ler e meditar com vocês, e que Deus nos ajude, que possa realmente isso ser uma grande bênção para nós, amém? E o profeta, ele trouxe esse tema, e você vê
como ele pregou com sentimento. Porque se as pessoas falhassem em ver isso, eles falhariam em compreender os selos. Eles falhariam em compreender a simplicidade de Deus. Então, parágrafo 113 diz o seguinte: é estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples que faz com que o sábio falhe em vê-lo. Falhe por 1.000.000 de milhas, e então volta-se naquilo, alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar, antes de entrarmos nos grandes ensinos dos 7 selos. Muitos falham em vê-lo pela maneira que ele se revela. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer. E como já muitas vezes fiz esta velha afirmação, que o homem ainda permanece homem. O homem está sempre dando louvores a Deus pelo que ele fez e sempre esperando pelo que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Isso aqui é profundo, não é? Não deixa passar por alto, irmãos. Isso aqui te faz compreender melhor a Deus. Eu orei a Deus, pedi a Deus que Ele ajudasse, quando Ele colocou em meu coração falar sobre isso, para que nós compreenda realmente a profundidade do que Deus está dizendo, porque se nós entendermos isso, nós vamos encontrar Deus, porque nós encontramos Deus na simplicidade. Está vendo? E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando, que vai acontecer, e 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles, e é tão simples que eles não sabem. Estão vendo? Eu até vou repetir, não vou me preocupar em repetir, porque é para nós fixar bem. Olha o que ele diz aqui, ó. O homem está sempre dando louvores a Deus pelo que ele fez e sempre esperando pelo que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Está vendo? E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando que vai acontecer. E 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles, e é tão simples que eles não sabem. Amém? Agora o parágrafo 121. Todos os parágrafos que eu vou citar aqui é da mesma mensagem. Deus ocultando-se em simplicidade. 121. É porque o homem foi feito, no princípio, não para tentar depender de si próprio. O homem foi feito para depender completamente de Deus. E é por isso que somos comparados a cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma, ela tem de ter um líder. E o Espírito Santo é o que deve guiar-nos, de modo que o homem é feito assim. E Deus fez todas as suas obras tão simples para que os simples pudessem entender. E Deus se faz simples com o simples, para ser compreendido pelo simples. Tanto é que ele disse em Isaías 35, eu creio, ele disse, até mesmo um louco não deveria errar. É tão simples. Amém? Esta é a maneira que Deus faz, que Deus trabalha. E quando nós olhamos, irmãos, porque
Deus, Ele não só fala, mas Ele vive e expressa aquilo que Ele fala. Em suas atitudes, você não pode ver Deus falando algo e agindo diferente. Quando você olha o agir de Deus através de qualquer pessoa, você nunca vai ver Ele usar uma estratégia aos olhos humanos muito esperta, mas você vai ver Ele usar a simplicidade do homem e da ferramenta que o homem vai usar para confundir a capacidade e a grandeza do homem. Você olha para o Noé, por exemplo, vamos meditar aqui. Nos dias de Noé, eram dias de ciência muito multiplicada. Você sabe disso. E eles estavam ali, e aqueles grandes homens, e hoje você encontra, os arqueólogos encontram pinturas nas cavernas, que a tinta ainda não se desbotou. Mais de 4.000 anos está ali. E você compra uma lata de tinta da melhor marca, e dentro de 3, 4 anos você tem que repintar a sua casa porque já desbotou. Então a ciência deles era mais avançada do que a nossa. Você vê depois, mais futuramente, os egípcios, né, faziam múmias que permanecem até o dia de hoje, e quando se acha aquelas múmias, as pessoas ali que foi mumificada estão completamente perfeitas. Quando nossos cientistas não conseguem fazer isso hoje. Então a ciência do passado era maior do que essa. Mas a nossa ciência hoje tem que chegar a ser igual àquela, porque a Bíblia diz que seria igual aos dias de Noé, igual aos dias do passado. Mas vamos voltar a Noé. Havia um mundo científico que Noé vivia. Eles conheciam tudo. E Deus passou por cima de todos os sábios entendidos e foi lá num fazendeiro iletrado chamado Noé. E chama ele para uma obra que seria lembrado durante todos os séculos que a humanidade vivesse aqui. Chama ele para preservar a vida, para preservar aquilo que Deus tinha de mais importante. Ele não foi levado a um psiquiatra para testar o seu grau de QI, mas ele foi testado por Deus e foi encontrado que havia uma simplicidade que podia se relacionar com a simplicidade de Deus e fazer a obra. E volto a dizer a vocês, que coisa maravilhosa e que mistério. Deus faz as coisas simples e são as melhores. De tão simples que Ele faz, não consegue se fazer algo melhor do que aquilo. E ali estava o Noé, e Deus o chama para construir uma embarcação. Havia empreiteiras que poderiam construir um bom navio, e poderia Noé chegar e dizer: ó, é o seguinte, Deus vai destruir o mundo, e as águas vão cobrir, e essa arca, essa grande barca, ela vai se chocar contra as rochas. Olha, irmãos, daria muito trabalho para aqueles engenheiros coçar a cabeça e pensar que tipo de aço devo usar, como é que devo fazer, e chamar e fazer reuniões, e ainda assim fariam algo que se racharia na primeira trompada que desse contra as rochas, porque a ira de Satanás estaria contra aquela arca. Precisava realmente ser feita de uma maneira que ela suportasse, e para isso Deus precisou do simples Noé. Ó, irmãos, você não deve se acanhar e pensar: mas quem sou eu? Deus trabalha com o simples. E lá vai Deus e diz: Noé, faz o seguinte, a arca, a medida está aí, e vou te dar aqui o material também. Busca madeira de gofer. Olha só, que madeira era essa? A mais simples das madeiras. Muitos aqui conhecem o ambuzeiro, né? Era uma madeira semelhante ao ambuzeiro. A madeira, eu vi, o pastor Febrônio me mostrou ali a filmagem que ele trouxe da África, onde tem o gofer. É uma árvore grossa também, como o ambuzeiro dá aquela árvore grossa. Mas o ambuzeiro, você sabe, é uma madeira toda porosa, muito fraca
Quando eu era pequeno, eu cortava os galhos do ambuzeiro para fazer brinquedos, caminhãozinhos, né? Aí raspava assim, fazia a carroceria, porque ele era muito, muito mole, muito maleável. E Deus disse: Noé, claro, não é o ambuzeiro que Deus mandou Noé fazer, mas é o gofer, uma madeira parecida. Faz da madeira de gofer. Noé era simples. Se Noé fosse erudito, se ele fosse um grande intelectual, ele diria: calma aí, Deus. Espera aí, eu acho que nós não estamos se entendendo aí. Eu acho que o gofer que eu conheço não é aquele que o senhor conhece. Mas não, Noé era simples. Ele já foi lá: meu filho, é por aqui. Qual é o cedro que o senhor vai derrubar, meu pai? Qual o cerne? Não, é o gofer. Mas calma, Deus disse: não se preocupe. O simples, ele toma a palavra de Deus e descansa. E aí ele derrubou o gofer, fez tábuas, colocava depois de seca, de repente dava para olhar de um lado para o outro assim. Mas para que isso, não é? Para fazer um barco. Irmãos, quanto riso, quanto crítica o povo fazia. E 120 anos Noé pregando. Nas horas de folga ele ia lá, subia num caixote e dizia para o povo: arrependam-se e venham para a arca que eu estou construindo. E era só gargalhada assim, ó. Sabe que arca que ele está fazendo? De madeira de gofer. Mas ali estava a sabedoria de Deus na simplicidade. Aí Deus disse: Noé, depois que você fazer as tábuas, depois que você fazer a arca, você vai lá na madeira, eu esqueço o nome agora da madeira, se alguém lembra, me ajuda, e você bate nela. Tudo era um tipo, irmão, porque tudo do Velho Testamento era um tipo. Bate nela, e quando você bater, ela vai soltar uma resina. Aí você colhe a resina, e você ferve a resina, e aí você despeja sobre o gofer. E essa resina vai penetrar na fraqueza do gofer. A madeira de gofer, irmão, representa eu e você, toda a nossa debilidade. Mas a árvore da onde é tirada a resina representa Cristo, que foi batido, foi golpeado no Calvário. Mas quando ele foi batido ali, irmão, ele liberou sua resina, ele liberou seu Espírito Santo, que é o betume para eu e para você. E tem uma coisa: o betume não era aplicado, irmãos, frio. O Espírito Santo não é aplicado de uma maneira fria, formal. Ele é aplicado no fogo do poder do Espírito Santo. Aquele betume Noé levava para ser aquecido, e o Espírito Santo é um fogo de Deus que vem, e esse betume penetra em nossa fraqueza, em nossa debilidade. Irmãos, depois que aquele betume era passado por dentro e por fora, não era só por fora e nem só por dentro também, era uma obra completa. É uma mudança completa, é o Espírito Santo por dentro e por fora da sua vida. Nem um prego mais entrava naquela madeira. Agora eu vi uma reportagem que os arqueólogos encontraram a arca de Noé. Estava coberta de gelo. E eles entraram e filmaram ela, e aí colheram pedaços da madeira e fizeram o teste de carbono, e deu exatamente a data lá por 4.000 e tantos anos. Mas para mim não precisa cientistas provar. A fé é simples para confiar no que Deus disse e crer. Mas que madeira é essa que suportou milênios e está lá ainda? Foi feito na simplicidade de um fazendeiro, de um agricultor, de um homem simples chamado Noé, que seguiu a instrução de Deus. E aí, irmãos, quando aquela arca era jogada contra aquelas rochas, não era a madeira de gofer, irmãos, que suportava, era o betume que suportava. A madeira de gofer somente transportava o betume. É o que acontece comigo e com você, quando o diabo vem e te encontra e te diz: agora arrebento, agora eu acabo com essa família, eu acabo com esse homem, eu acabo com essa mulher, eu destruo essa fé. Irmãos, ele vem e choca-se contra o quê? Contra o betume. Você somente transporta o betume. Você é fraco, mas você tem um betume que te faz forte. Então Deus, irmãos, confunde os grandes pela simplicidade. E Deus precisava de uma madeira de gofer, por quê? Agora tem uma coisa, você diz: mas é fácil. É fácil, agora nós estamos vendo aqui que o que manteve foi o betume. É fácil agora. Mas Noé, irmão, não sabia dessas coisas.
E tem uma coisa que eu digo a vocês: quando Deus te manda fazer uma coisa, Deus diz, vai e faça isso. E Ele não diz assim, faça isso porque o resultado disso é aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Irmão, se Ele explicasse tudo aí, não, Ele só quer que você siga a palavra dEle. Mas Senhor, não somente vai pela minha palavra. Noé foi saber depois dos resultados na hora da prova. Aí ele dizia, Deus tinha razão. Mas você acha que Noé entendeu antes? Ele creu. Ele creu, Deus disse, ele sabe o que está fazendo. Mas o Gofer, mas ele disse. Vocês estão me entendendo? É na hora da provação que você compreende, por isso Deus mandou fazer assim. Mas quando Ele te manda, Ele não te dá explicação. Faça assim, porque vai ser assim. Ele diz, vai por esse caminho. Amém? Então, no 134, eu quero ler aqui, eu disse que eu ia ler alguns parágrafos. Nós caminhamos muito mais seguro quando nós caminhamos pela palavra do profeta, amém? Porque ele foi o mensageiro que Deus enviou para nos guiar, né? Para nos conduzir em toda a palavra, em toda a Bíblia. 134, veja só. E assim Deus, procurando através daquela grande economia naquele dia, em seus sistemas, não conseguiu talvez encontrar o tipo certo de homem, até que encontrou um fazendeiro que, quem sabe analfabeto, chamado Noé, um pastor de ovelhas, e ele lhe deu a sua mensagem para pregar ao povo, a qual era tão simples para os seus conhecimentos daquele dia, que o povo tropeçou na simplicidade da mensagem. E ainda assim, a mensagem era, diante da ciência, radical. Como poderia haver chuva nos céus, quando não havia chuva lá em cima? Vocês sabem, né? Que naquele tempo, a terra era regada pelo orvalho. Não havia chuva. O mundo nunca tinha visto chuva. O mundo nunca tinha visto raios e trovoadas. Era algo anormal para eles. E eles pensavam, bem, se é que tem que acontecer, quem teria que trazer essa notícia eram nossos meteorologistas, que vivem 24 horas por dia estudando os céus. Não esse fazendeiro analfabeto que não sabe nada a não ser fazer uma cova e colocar semente. Mas Deus, seu profeta, naquela economia, não encontrou ninguém a não ser o fazendeiro Noé. Como poderia haver chuva nos céus quando não havia chuva lá em cima? Está vendo? E a simples mensagem para construir uma arca, construindo alguma coisa para nisso entrar, sendo que não havia água alguma para fazê-la flutuar. Onde que Noé foi construir a arca? Na beira de um oceano? Em cima do monte. Que loucura aos olhos do mundo. Ora, ele se tornou fanático, e ele se tornou o que poderíamos chamar, se me perdoem a expressão de hoje, uma pessoa estranha. 149. Aqui nós estamos falando até agora sobre o sucesso de fazer as coisas pela simplicidade. Mas se há um sucesso em fazer pela simplicidade, há um perigo de fazer pela intelectualidade. E é o que Deus está advertindo através do seu profeta. E no 149 nós vamos ver isso. Olha só. Veja, foi a sabedoria que fez a bola começar a rolar na sujeira do pecado. Começou a rolar, iniciou o jogo da destruição, da queda. E quem deu o primeiro chute? A sabedoria humana. Veja, foi a sabedoria que fez a bola começar a rolar na sujeira do pecado, no princípio, pois Eva estava buscando sabedoria quando encontrou Satanás. Conseguiu captar? Eva estava buscando sabedoria. Não vem, as pessoas culpam o diabo só. O diabo é culpado de tudo, mas ele sabe para quem ele aparece também. Ele vai para quem está buscando. Diz o ditado que visagem sabe para quem aparece. Para quem tem medo. Para quem não tem, não aparece. O diabo sabia que Eva estava buscando sabedoria.
Por isso as pessoas se expõem ao diabo, elas dão oportunidade. O diabo é um oportunista. Ele é oportunista, deu oportunidade, ele está ali. Veja só, Eva estava buscando sabedoria quando encontrou Satanás. E Satanás a deu a ela, veja, e a sabedoria é contrário à palavra. Não se pede que tenhamos sabedoria, pede-se que tenhamos fé no que já foi dito. Essa é a palavra do profeta. Não se pede que tenhamos sabedoria. E o profeta pregou a mensagem sabedoria versus fé. Pede-se que tenhamos fé no que foi dito. Portanto, está vendo? Mas hoje os eruditos dão tal polimento nela, o nela aqui está maiúsculo. Sabe o que significa daí o nela maiúsculo? Está apontando para a palavra. Os eruditos dão um tal polimento nela, sempre colocar. Eles fazem a mesma coisa hoje, é na mesma medida. Agora, o povo, as pessoas daquela época falharam em ver, do mesmo modo que falharam hoje, e também fazem assim, a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa, pois a razão por que falharam em ver foi porque eles eram inteligentes demais para crer nisso. Falharam em ver Deus e Noé, porque eles eram muito inteligentes. Está vendo? Agora a mensagem era tão simples que o inteligente era inteligente demais para crer na simplicidade. A mensagem de Noé, trazendo para o dia de hoje, a mensagem que Deus nos deu hoje, ela é tão simples que o inteligente é inteligente demais para crer nela. Por isso eu amo essa mensagem, porque nós damos assistência às vezes em lugares assim, lá no interior, pessoas analfabetas, mas totalmente reveladas, e passa por um frango ali, morrendo, para assim, falando de atitudes que eu ouvi o testemunho de pessoas simples ao extremo, lá no mato, encarvoado, vivendo por lá. Aí para diante da galinha e diz, aí se agacha ali e diz, aí lembra, pois é, um dia o irmão Brana disse, peixinho, eu lhe dou a vida. Aí pega aquele frango, aquela galinha e diz, em nome de Jesus, eu te dou a vida. E solta e nem fica olhando, porque a fé, irmão, descansa. E vai buscar a esposa que estava para chegar de ônibus, lá no ponto do ônibus, e volta para casa e até esquece daquilo. Mas no outro dia escuta como é que diz, o cacarejar da galinha, por ali no terreiro, completamente curada. Mas o que é isso? Isso é a mensagem no coração do homem simples. E isso é a mensagem que dará fé de rapto. É isso que eu creio, irmãos. É isso que eu creio. O irmão Brana disse que vai haver muita decepção no arrebatamento, porque não vai ser como os sábios pensam. Lembra que eu falei, acho que domingo de noite aqui, que de repente você vai estar dirigindo o carro, se é que você puder dirigir naquela época, e você vai sentir um sentimento e sai assim. Estava lendo a mensagem essa semana, o irmão Brana diz, de repente você vai estar num lugar, você sente o sentimento de ir caçar alguma coisa e sai para o mato e nunca mais volta. E aquela jovem sai, o profeta diz, e nunca mais volta. E as pessoas começam a dizer, olha, eu acho que ela foi violada e jogada no rio, morreu. Mas não, ela já foi arrebatada. E o mundo não verá, porque ele virá como um ladrão, para aqueles que estão esperando, nessa simplicidade de fé, que crê na palavra, que descansa, como Noé, creu no que estava escrito, não estava como Eva, assim, com os ouvidos que é uma parabólica, assim, tentando captar tudo e querer saber algo mais.
O diabo sabia, foi encontrar com ela. Pois a razão por que falharam em ver foi porque elas eram inteligentes demais para crer nisso. Está vendo? Agora a mensagem era tão simples que o inteligente era inteligente demais para crer na simplicidade da mensagem. Oh, que coisa! Deus a fez tão simples. Em verdade que os inteligentes e intelectuais falharam em vê-la, porque era tão simples. Bem, isso é o que faz a grandeza de Deus tão grande, porque sendo maior, pode se fazer simples. Amém? Parágrafo 150. 154. Agora, eles eram inteligentes demais para crer numa mensagem tão simples. Ela não era polida o bastante para as pesquisas científicas que eles tinham. Não era brilhante, a mensagem não era o suficiente para o programa educacional deles, que tinham naquele dia, está vendo? Eles tinham estudado para saber que havia um Deus, e estudaram para saber que Ele era grande, e tentaram se engrandecer com Ele, quando a maneira de subir é sempre para baixo. Mas que coisa estranha. Qual é a lógica da física? Mas o profeta diz: a maneira de subir é para baixo. Mas não pode. Pergunta para os doutores, pergunte para grandes estudiosos, o que eles vão achar disso? Mas o profeta disse, e ele prova pela Bíblia, e ele prova pelas atitudes que você cresce descendo. Mas como? É a simplicidade da mensagem, é você se fazendo humilde, é você se fazendo pequeno que você se torna grande. Agora, quando você quer subir, você desce. Olha que a física de Deus é contrário, né? A física do homem é contrário à inteligência do homem. Mas graças a Deus que nós somos simples o suficiente para crer nisso. Amém? Como base na palavra de Jesus Cristo, ele disse: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, será rebaixado. De modo que na realidade o subir é para baixo e o descer é para cima. Aleluias, graças a Deus por esse profeta, né? E aí eu começo a descer e na verdade eu estou subindo. E aí o mundo inteligente começa a subir e na verdade estão descendo, porque não conhece a lógica de Deus, da simplicidade de Deus. Amém? Nós poderíamos falar aqui, irmãos, sobre o Moisés, né? Não quero tomar muito tempo, mas eu vou ler ainda aqui alguma coisa sobre Moisés, porque eu estou falando aqui, falamos de uma Eva que estava muito preocupada com sabedoria, e o diabo foi encontrar com ela. Mas podemos falar de um Moisés simples, humilde, que o sobrenatural foi encontrar com ele na sarça ardente. Se você tem desejo pelas coisas simples, o Deus simples vem encontrar contigo. O irmão Brana disse que Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente, ele fala em outras mensagens, porque Moisés era simples. Porque se fosse um grande intelectual, primeira coisa que ele faria, iria colher umas 2, 3 folhas daquela erva, ia levar num laboratório para fazer uns testes para ver o que tem nessa folha que queima e não queima, que o fogo acende e ela não se consome. E para poder ia fazer todo esse tipo de teste, aí sim poderia, e aí ia se confundir mais ainda, porque ia ver que era uma planta qualquer como qualquer outra, não tinha nada de diferente ali. Mas Moisés não correu levar num laboratório as folhas. Moisés tirou as sandálias, reverenciou, porque ele compreendeu que o lugar que ele estava era santo, e que aquilo ali era a glória de Deus que estava sobre aquela sarça. Mas por que é que Deus apareceu? Porque eles também estavam, assim como Eva, só que Eva ansiosa por sabedoria, e Moisés ansioso pela graça, pela presença, pelo orvalho, pela bênção de Deus. E aí Deus vem encontrar com ele. Se você vem para a igreja, irmão, com esse sentimento de encontrar com Deus, irmão, você vai encontrar com ele.
Mas se você vem para a igreja com a cabeça assim, buscando algo intelectual, você vai encontrar com aquele que encontrou com Eva. Mas na igreja, sim, foi num culto de ceia que o diabo veio e encontrou com Judas. Por isso você sabe, aqui é o lugar mais precioso, mas é o lugar mais perigoso também. Porque depende da maneira que você entra. Se você entra num bom espírito, se encontra com Deus. Se você não está no espírito correto, o diabo vai torcer a palavra e vai te confundir. A mesma Bíblia, a mesma mensagem que você lê e produz fé de arrebatamento, quando você vem como Moisés, com o coração aberto para o sobrenatural, para a simplicidade de Deus, você começa a ler a mensagem, aquilo começa a abençoar a tua vida. Mas quando você pega a mensagem como Eva, você vai encontrar alguém ali para cochichar no teu ouvido e começar a torcer todas as coisas e confundir. 171. Agora anotem, e ele fez, olha isso aqui, irmãos, Deus sabe moldar o homem, porque Moisés no começo era muito nariz empinado, achava que porque ele foi criado ali no palácio de Faraó, e ele sabia, irmão, lembrando isso, que a mãe de Moisés tinha dito para ele: você, meu filho, vai ser o libertador. Ele sabia, mas ele estava tão intelectual, tão treinado, que Deus teve que, o profeta disse, que derrubar ele de cabeça para baixo, para poder ele ver Deus na simplicidade. Olha o que diz aqui. Agora anotem, e ele fez que ele fosse treinado em sabedoria mundana, de modo que pudesse falhar, e mostrar que não é por meio de sabedoria que chegamos a ser libertos, é por fé que somos libertos. Ele deixou ir e adquirir tal instrução que podia ensinar sabedoria aos egípcios, e ele era tão inteligente. Deus estava com aquela família simples que não sabia talvez nem assinar o próprio nome, e Moisés foi instruído a um nível mais elevado, com tão grande cultura, que podia ensinar sabedoria aos professores. Ele podia ensinar os gênios, sim. E Deus deixou-o ficar daquele jeito, de modo que pudesse mostrar-se em humildade, para mostrar que sabedoria não tem nada a ver com isto. E Moisés falhou miseravelmente em sua genialidade. Ele o deixou ficar daquele jeito para seu propósito, de modo que falhasse. E ele falhou e caiu. Deus, trazendo a libertação, teve de treiná-lo em sabedoria para deixá-lo cair, para mostrar que você não pode se estribar sobre o braço do seu próprio entendimento, ou do entendimento de qualquer outro. Deixou-o cair para mostrar sua mão. Vocês conseguem enxergar isto? A congregação diz amém. O propósito de Deus ao fazer isto foi manifestar-se em humildade, e ele deixou Moisés tornar-se o mais alto, até que ele ia ser o próximo faraó. Ele foi um poderoso general, conforme a história. Ele conquistou o próprio Moisés, os países ao redor. E então, quando ele se voltou para o trabalho do Senhor, com todo o seu talento, Deus deixou-o cair de cabeça, de modo que ele pudesse colocá-lo lá no deserto e tirar tudo aquilo dele, e então aparecer para ele em humildade e enviá-lo com uma vara na mão para libertar o povo. Quando ele não pôde fazê-lo por treinamento militar, por instrução científica, por força militar, ele não pôde fazê-lo, e ele lhe deu uma velha vara torta do deserto, e ele o fez com ela. Deus em humildade, simplicidade. Deus estava na vara e em Moisés, e enquanto Moisés tinha a vara, então Deus a tinha, porque Deus estava com Moisés, certamente. Amém? Eu vou encerrar agora, irmãos, falando de dois acontecimentos que confundiu a mente dos sábios, mas que iluminou a mente dos simples. Eu vou falar sobre o Messias.
O profeta disse que quando o Messias veio, 265, olha aqui. Agora, sim, ele foi tão simples quando este Messias. Por 4.000 anos cada profeta falou dele. Davi cantou a respeito dele. E o tempo todo, e quando ele veio, o povo tinha sua própria ideia formada do que ele deveria fazer, como ia fazê-lo, como estava tudo explicado, desenhado em quadros e tudo mais. Como desenhado em quadro? Claro, feito ali os seus gráficos explicando o ministério do Messias, como é que vai ser, como que não vai ser, como que ele vai aparecer. E o povo vinha e ouvia aqueles grandes teólogos falar sobre o Messias. Ele veio, como estava tudo explicado, desenhado em quadros e tudo mais, até que quando ele veio daquela maneira realmente simples, isto simplesmente arruinou a teologia deles. Veja, eles não sabiam disso. 272 agora. Mas, quando ele veio em um estábulo, nascido de uma virgem, com apenas um carpinteiro comum como padrasto, e uma mocinha desconhecida, veja, não a filha do sumo sacerdote, outra coisa a mais, ele veio de uma jovem dama que morava lá numa regiãozinha mal afamada, chamada Nazaré, e apenas um viúvo comum. Sua esposa tinha morrido e ele tinha alguns filhos, José, e ela estava agora noiva. E então ele veio com um nome infame para começar. Diziam que ele nasceu ilegitimamente. Oh, que coisa! O profeta mostrando que José era um viúvo, tinha seus filhos, e a Maria não era aquelas coisas na beleza como eles pintam hoje, né, uma miss, porque ela estava casando com alguém, já que tinha um monte de filho e tudo mais, e ela morava numa cidadezinha lá do interior, não era vista, não era conhecida, não era filha de um sumo sacerdote, não, ela era alguém muito simples, mas que tinha um contato com Deus. Ela vivia a harmonia com Deus. E aí vocês sabem, né? O anjo aparece para ela e diz que ela vai ter o filho, ela concebe. E o que é que acontece? Todo mundo sabia que o José, o carpinteiro, o viúvo, ia casar com a Maria, mas que a data do casamento era bem para frente. Daqui a pouco aparecem eles dois já juntos, e logo aparece Maria grávida. E aí surge então a conversa. Ela engravidou antes do casamento, e todo mundo virava o rosto para ela, e quando o menino Jesus nasce, ali está um bastardo, um filho ilegítimo, filho de prostituição. E a mãe cochichava no ouvido do filho e diz: não brinca com essa criança, ele é ilegítimo, ele veio ao mundo através da prostituição. Mas ali estava o Messias, naquela simplicidade. O povo não pôde ver, mas ali estava ela. Ele não era filho de prostituição, ele era o filho de Deus, que foi gerado por Deus e colocado no ventre de uma virgem, mas o mundo não pôde ver, porque era muito simples. Vamos aqui um pouquinho mais. Isso foi um golpe duro demais para o requinte deles, né? Jesus nascer daquela família simples. Está vendo? Suas éticas educacionais não puderam engolir isso. Sua interpretação das Escrituras não sabia nada acerca disso. Mas ainda assim era o assim diz o Senhor. Oh, que coisa! Pensar nisso me dá arrepios. E ver a mesma coisa acontecendo de novo. Deus não pode mudar. Note agora, foi tão simples que isto para eles simplesmente não acertou o alvo. Não acertou o alvo na ideia deles, né? Mas acertou o alvo de Deus. Vejam,
acertou a palavra, veio exatamente da maneira que ele disse, mas sua interpretação disso estava errada. A interpretação do libertador no tempo de Moisés estava errada, a interpretação no tempo de Noé estava errada. Vejam, mas Deus vem de acordo com sua palavra. Então Jesus veio e ele ensinou coisas que eram contrárias. Se és o Messias, faze tal e tal. Veja, se és, desce da cruz e mostra-nos agora, está vendo? Mas Deus não faz palhaçada para as pessoas. Deus somente faz as coisas que são agradáveis e certas. Eles achavam que tal pessoa certamente teria de vir com uma grande escolta de anjos, mas ele veio por um estábulo. E para suas próprias éticas requintadas era ridículo para ser um humano comum, achar que o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso Jeová, que possuía a terra e criara tudo, que pudesse preparar um lugar, não pudesse preparar um lugar melhor para seu próprio filho nascer, do que em um estábulo de vacas, e acima de um monte de esterco. Como poderia? Está vendo? Então o povo tropeçou nisso, né? Como pode um Deus tão grande, Criador dos céus, não poder preparar um lugar mais digno para o seu filho? Nascer num monte de esterco ali. E mesmo o profeta que veio para precursar a vinda dele, quando você olha em Isaías, vamos ler aqui, em Isaías capítulo 40, olha só a profecia acerca do precursor. Olha o que diz Isaías, né? Capítulo 40, do verso 1 ao 4. Escuta bem: consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. Olha, profecia, né? Vai acabar a servidão, vocês não vão ser mais escravos. Que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Ah, que profecia maravilhosa, né? E essa página, irmão, do pergaminho estava amarelada daquele judeu ler e ler. Está vendo? É a promessa do precursor, que vai precursar a vinda do Messias para nos libertar. E ele vai vir e vai rebaixar todo o outeiro, e o que é áspero vai aplanar. E olha a visão que eles tinham, irmãos. O que eles imaginavam de João Batista? Um super-homem. Um homem mais do que os teólogos e os grandes sábios do dia. E é assim que eles imaginavam. Mas a simplicidade de Deus, irmão, vem muito diferente do conhecimento dos homens. Aí veja o que o profeta fala sobre isso no parágrafo 303. 303. Olha só. O que? Isto aconteceu? Vamos ler um pouquinho antes para vocês verem. O 301. Lembre-se, ele era filho de sacerdote. Bem, veja aqui, quão ridículo foi ele não seguir o ofício de seu pai, né? João Batista não seguiu. Ele era para ser um futuro sacerdote, mas não foi. E não foi para um seminário. Mas seu trabalho era importante demais. Aos 9 anos ele foi para o deserto e ele saiu pregando. Eles falharam em ver isto. Ele era tão simples demais para a educação altamente refinada deles. Crer que tal pessoa, eles pensavam que quando este homem viesse, o que me diz? Todos os lugares elevados serão abatidos, os lugares baixos serão elevados, todos os lugares ásperos serão aplainados. Davi viu isso e disse: os montes saltarão como cordeirinhos, e as folhas baterão palmas. Pensa a profecia, né? E o que o povo devia pensar sobre isso, né? Preste atenção aqui.
O quê? Isto aconteceu. Um indivíduo velho e barbudo como aquele, sem absolutamente nenhuma instrução, com um pedaço de pele de ovelhas enrolado nele, saiu tropeçando do deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vós, bando de serpentes, não pensem em dizer: eu pertenço a certa organização. Mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que coisa! Mas cadê o homem que ia vir aplanar as coisas ásperas, e abater os montes, e elevar, exaltar os... Mas veja só, vamos seguir um pouquinho mais aqui, irmãos. No parágrafo... Mas ele, veja, está limpando o caminho. Aí no parágrafo 300, para nós ganhar mais tempo, 304. Mas ele, veja, ele estava limpando o caminho, está vendo? Foi aí onde os lugares ásperos foram aplainados. Limpando o caminho de que jeito? Tirando aquelas víboras, aquelas serpentes, aqueles sacerdotes do caminho para o Cristo vir. Mas eles não perceberam que era ali que se cumpria, que ele iria aplainar o lugar áspero. Foi aí onde os lugares elevados foram abatidos. Os grandes sacerdotes foram humilhados. Não penseis que tem por pai Abraão, quando ele chegou e falou para aqueles sacerdotes, né? Não comeceis a dizer esse tipo de coisa, porque mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os lugares elevados foram abatidos. Oh, que coisa! É isto, sim. Está vendo a diferença? Ele disse que isto o aconteceria. E quando vieram, eles pensaram: oh, que coisa! Eles estavam prontos a recebê-lo, se ele viesse a própria organização deles. Mas porque ele veio daquele jeito, daquela maneira tão simples, ainda assim interpretando as Escrituras, os lugares elevados foram abatidos, eles não queriam aceitar isto, mas eles foram. Ora, ele os repreendeu, ele os censurou severamente, disse: bando de víboras, traiçoeiros, eu vos digo, está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir os frutos é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos batizei com água, mas vem um após mim, o qual é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e ele limpará a sua eira, e ele irá, queimará a palha, e recolherá o trigo no celeiro. E ali estava ele, né, abatendo os lugares altos, elevando os lugares baixos, aplainando os lugares ásperos. Mas na mentalidade dos sábios, eles pensavam que num grande teólogo, né? Alguém que realmente teria uma capacidade espetacular. Agora, Mateus 3, quem quiser abrir a Bíblia, Mateus 3, verso 11 ao 12. Falando sobre o Messias, Jesus Cristo. Verso 11: e eu em verdade vos batizo, né? Já lemos o profeta citando aqui, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, e em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí, o que eles imaginavam, né? Vem o libertador, vai limpar, ele tem uma pá na mão, vai limpar, vai tirar o lixo desses romanos, vai expulsar esses intrusos daqui, vai queimar tudo, vai nos libertar, vai restaurar o reino a Israel. Era assim que os inteligentes pensavam, porque a profecia dizia isso. Nós citamos também lá em Isaías 40, que falava também sobre isso, que ele faria isso, que o tempo que eles receberiam em dobro, que eles seriam abençoados, que eles seriam restaurados, no Isaías 40, né? E aí, quando o Messias vem, nasce daquela virgem, pobre,
trabalhando na carpintaria, não sabia falar direito também, nunca, não há registro dele um dia sequer na escola. E o que os grandes pensavam? Quando o Messias vier, vai vir acompanhado de um coral de anjos, os céus vai se abrir, uma escada vai descer. Mas será que pensava assim? Se desceu para Jacó, quanto mais agora, na vinda do Messias, essa escada vai descer, por certo vai vir um anjo na frente, né, fazendo aquele, quando tem um grande evento, né, tem toda aquela apresentação, aquela coisa, como é que chama? E como é que é, irmão Vicentinho? Aquela cerimonial, né? E eles pensavam assim, então vai descer um anjo primeiro, e ele vai estar trazendo algo ali, e vai dizer assim, fulano de tal, ciclano, passa à frente. Vocês poderão saudar o Messias primeiro. E então em seguida vocês falarão ao povo, e aí passarão a palavra ao Messias. E o povo estava naquela expectativa. E ele vai chegar, e ele vem com a pá na mão, para juntar esse lixo, vai arrancar esses romanos daqui, e vamos ser libertos. E lá estava eles com aquela ideia deles. Mas o que acontece? Parágrafo 316. 316, olha só. Então observe o que ele fez. Ele pregou de um tão poderoso Cristo que vinha. Em sua mão tem a pá, e ele está preparando o seu caminho, pois eu enfatizo, ele realmente limpará a sua eira, ele pegará o lixo e varrerá para fora e o queimará, também isso mesmo, ele recolherá o grão e o colocará no celeiro, veja, ele está inspirado. Mas quando Jesus veio, eles estavam esperando e todos aqueles apóstolos, você sabe, eles estavam esperando por alguma coisa grande por vir. Que coisa, ele está vindo, é isso, que coisa, ele será poderoso, ele fará aqueles romanos desaparecerem da face da terra, que coisa, ele fará aqueles gregos irem para este lado, e romanos para aquele lado, quando ele vier. Quando ele veio, um indivíduo humilde, sendo empurrado de um lado para o outro, que foi isto? Deus ocultando-se em simplicidade. Que coisa! Agora o 320. Até mesmo se rendeu à morte. Mas naquela manhã de Páscoa, aleluia, foi ali que ele limpou a eira. Não foi enquanto ele estava caminhando. Mas a mente intelectual pensava que era. Pensa, quando ele multiplicou de 2 pães e 5 peixes, deu para comer de 5.000, está aí o rei. E é agora que ele vai pegar a pá e vai limpar esses romanos. Não precisamos mais dos romanos mais aqui. E nem de trabalhar mais, porque ele vai cair pão do céu como caía no deserto. E eles tinham Bíblia para mostrar. Mas como? Não, nós vamos ter que plantar. Não precisa, o nosso povo, olha lá na Bíblia, veja lá, se descia pão, carne, vinha as codornizes. Chegou a hora, povo, e aí estava a alegria. E o Judas ali do lado pensando, ele vai me dar o cargo de ministro da fazenda, ele já era o tesoureiro. E ele pensava já em construir sua grande mansão, fazer seu reinado, e eu vou estar ao lado do rei, para onde ele for. E os discípulos pensavam também assim. Porque quando Jesus disse, importa que o Filho do Homem vai ter que morrer, Pedro disse, não, calma aí. Não, meu rei morrer de jeito nenhum. Temos um trabalho grande pela frente para fazer. Irmãos, põe você no lugar daqueles judeus. Plantavam, faziam, daqui a pouco chegavam os romanos ali. Isso aqui o imperador quer construir aqui um lugar de lazer para ele, e o povo ia saindo, não tinha a saber se tinha algum sentimento por aquele lugar. Os romanos dominavam, humilhavam, batiam, prendiam. Eles esperavam o Messias para uma libertação nesse calibre. E quando a palavra dizia que ele vinha com a pá na mão para limpar o lixo, quem era lixo para eles? Eram os romanos. E quando ele disse que ia morrer, aí sim que eles se decepcionaram com ele. Aí o Judas pensou, vou ganhar um troco enquanto posso.
já que eu não vou ser ministro da fazenda, já que eu não vou estar ao lado do rei, já que ele não vai tomar trono nenhum que eu pensava, enquanto dá eu vou conseguir. Foi lá e vendeu por 30 moedas de prata. Assim a mente inteligente vê. Mas a mente simples não, a mente humilde, ela toma a palavra, ela fica ali. Pedro disse: não, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quando eles comeram o pão multiplicado e atravessaram o mar para ir comer pão multiplicado de novo, e Jesus disse: não, eu sou o pão que desceu do céu. O que vocês vieram fazer aqui? Buscar pão de novo? Eu sou o pão, e quem come dessa carne nunca vai ter fome, e nunca vai morrer, e quem bebe do meu sangue nunca morrerá. Eles viraram as costas e disseram assim: aí é um canibal. Mas os mesmos apóstolos, cochicharam no ouvido do outro, disseram assim: duro esse sermão. Jesus virou e disse: vocês não querem com eles também? Pedro, na simplicidade dele, como dizia o pastor Antoninho, não sabia fazer o ó nem com o fundo de uma garrafa. Pedro olhou e disse: para onde iremos nós, Senhor? Só de ti vem palavras de vida eterna. Não tem para onde nós ir. Eu sei que o Senhor é o libertador. Eu não estou entendendo essa tua explicação aí, mas uma coisa eu sei, é a verdade. Até mesmo se rendeu à morte, mas naquela manhã de Páscoa, aleluia, foi ali que ele limpou a eira. Ele varreu o lixo, com certeza, irmão, sim, de fato, e o trigo foi selado no celeiro, colocado ali na terra, com vida eterna, repousando nisto, esperando por aquele grande dia de que iremos falar, a vinda do Senhor, quando aquela vida virá à vida. E nós levantaremos naquela ressurreição, seremos arrebatados com Ele nos ares, e seremos ajuntados no celeiro, e o lixo será queimado mais além. A casca que está enrolada em volta e tentou puxar isto nessa direção, naquela direção, será queimada com fogo que nunca se apagará. Ele é maravilhoso. Eles falharam em vê-lo, Deus em simplicidade. Por quê? Porque ele nunca sequer pregou em termos eclesiásticos. Ele nunca pregou como um pregador. Está vendo? Ele pregou ele usou os termos da simplicidade de Deus. Os termos como que está posto machado, o termo árvore, o termo cobras. Não algum professor de seminário, como nos eclesiásticos do dia, como doutor em divindade, o doutor fulano de tal. Ele não fez isso. Ele pregou como um lenhador. Lá em algum lugar ele falou sobre machados e árvores e serpentes e coisas assim, e trigo e celeiros e tudo assim. Ele seria considerado hoje, eu suponho, como um pregador da caixa de sabão. Creio que ele foi chamado pregador do toco naquele dia, de pé num toco, lá junto ao Jordão, Deus em simplicidade, ocultando-se da sabedoria humana. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Agora vamos verificar Jesus. Graças te dou, ó Pai, que ocultasse essas coisas dos sábios do mundo e vai revelá-las aos pequeninos, os quais aprenderão. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade em Cristo. Deus ocultando-se em simplicidade em João. Está vendo? Somente, veja, somente pense nisto. Deus em simplicidade, ocultando-se da sabedoria do mundo. Que Deus nos abençoe. Você está agradecido a Deus por esse Deus simples? Por essa mensagem simples? Que não exige de você queimar neurônios e ter uma intelectualidade do tamanho do mundo, mas exige uma coisa só: rendição. Como Noé se rendeu a Ele, tomou Ele em sua palavra, e pronto, irmãos, o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Somente viva para Ele, ame a Ele na simplicidade da sua palavra, e não faça com que o temor de Paulo se concretize na sua vida. Porque Paulo disse, e disse como profeta, não disse como qualquer um.
porque ele tinha uma visão profética do futuro. E ele disse: eu estou zeloso com o zelo de Deus, porque eu quero vos apresentar como uma virgem a um marido saber Cristo. Mas eu temo que, como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Você viu que ali Paulo estava pregando a semente da serpente ali? Por quê? Porque Paulo estava dizendo assim: antes do Adão receber a virgem Eva, a serpente a recebeu. Ele dizia: eu tenho medo, eu estou lutando para preparar vocês para apresentar como uma virgem a Cristo. Mas assim como Eva foi enganada pela sabedoria, eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E vivemos, igreja, em um tempo de sabedoria. Sabedoria em todos os sentidos. E há uma tentação das pessoas achar que vão alcançar o céu pela sabedoria, pelo conhecimento, pela intelectualidade. E quando fazem isso, o profeta disse, na mensagem que eu li aqui, ele disse: quando você se aparta da simplicidade, você se aparta, está eternamente apartado de Deus. Esta mensagem, irmão, ela veio simples para os simples. Pode agora nossa mente, voltar a pessoas simples, analfabetas. Minha avó, que faleceu já há muitos anos, ela era muito simples. Mas ela foi, Montonhão sempre dá o testemunho, usada por Deus para, na simplicidade dela, agarrar nessa mensagem. Lembramos da irmã Elvira, Quanta simplicidade naquela vida. Mas, irmão, ela viveu nas profundidades da glória de Deus enquanto andou por aqui. Deus não exige, irmãos, de nós o conhecimento ou a intelectualidade. Ele sempre trabalhou através da forma simples. E o profeta pregou esta mensagem antes do selo, e depois dos selos pregou de novo Deus e simplicidade. Abriu os selos com Deus e simplicidade e fechou os selos com Deus e simplicidade. Porque, como profeta, ele sabia que a revelação seria simples, muito simples. Mas isso leva intelectuais a se inconformar com a simplicidade. Graças a Deus, que a grandeza de Deus não se mede por grandes obras, mas se mede por ele se fazer tão pequeno que o mais pequeno pode tocar nele. Porque eu pude tocar nele, você pôde tocar nele. Amém? Nós tocamos nele, porque a grandeza dele é se fazer pequeno. Pai celestial e eterno Deus, te agradeço por essa mensagem nesta manhã. Te agradeço por esses conselhos do Senhor, quando o Senhor está advertindo para nos manter na simplicidade do Evangelho, na simplicidade daquele primeiro amor. Se porventura entre nós, ou entre aqueles que nos ouvem, ou aqueles que vão nos ouvir, algo como que em Eva, aquela ansiedade por sabedoria, que eles possam se humilhar diante de Ti, e somente tomar o Senhor em Sua palavra, e se conformar com a simplicidade da mensagem, com a simplicidade da revelação. Conceda isso a todos nós, Pai. Amplia isso que ouvimos aos corações de cada um, e que isso nos acompanhe até o final do caminho, porque isso nos dará fé de rapto. Isso, ó Deus, nos levará ao arrebatamento. Isso nos levará a encontrar o Senhor nos ares. Deus, eu encomendo a Ti esta mensagem, para que o Senhor faça com que ela frutifique no coração da igreja, e que eles possam captar a profundidade disso, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Conceda isso, Pai. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs, e nos mantenha nessa simplicidade do Evangelho. No nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Que você possa lembrar, que a maneira de subir é descer.
Deus abençoe a todos. Pode saudar um ao outro. Estamos despedidos em nome de Jesus Cristo. Estejamos aqui à tarde às 18 horas. Traga visitantes para o culto da noite. Deus os abençoe.